Piauí, depois quando eu fui morar na Bahia, quer dizer, que eu tinha 15 anos, por aí assim, 14, 15 anos nessa época. Bom, eu escrevia poesias naquela época, aqueles poemas de adolescentes, que a maior parte dos adolescentes escreve tudo. Mas depois parei. Quando vim morar no Rio, quando o Caetano, que eu já conhecia e tudo, o Gil, todos vieram para cá, foi aí nessa época que eu comecei a fazer letra de música. A Voz Mansa é um registro raro do anjo que nasceu torto. Uma história que começa bem antes das letras e poemas eternizados ao longo dos anos. Quando eu nasci, um anjo louco, um anjo solto, um anjo doido, feio. Veio ler a minha mão. Teresina, 9 de novembro de 1944. Era uma quinta-feira, o céu estava azul, o sol brilhava. No Hospital Getúlio Vargas, o mesmo fincado até hoje no coração da capital do Piauí, uma família aguardava ansiosa a chegada do primogênito. A página de valor histórico e retirada do livrinho guardado pela mãe assinala com precisão o horário e o local. Às 12 para as 5 da tarde nascia Torquato, filho de Salomé e Eli. Os anos passaram. Claro que o cenário físico não é mais o mesmo. Mas foi aqui no Hospital Getúlio Vargas que o menino, primeiro neto de uma família de 12 irmãos, chegava ao mundo. Trouxe no nome a responsabilidade de carregar a herança moral do avô. Assim, os pais o batizaram de Torquato Pereira de Araújo Neto. A infância de Torquato se desenhou por uma Teresina ainda bastante pequena, não eram nem 60 mil habitantes. Estudou em alguns dos mais tradicionais colégios da capital. No Leão 13 fez os primeiros amigos. Antônio de Noronha foi um deles, e com quem Torquato teve uma intensa relação de proximidade. A parceria dos tempos de menino, que na ocasião tinham 11, 12 anos de idade, deixou lembranças que atravessaram décadas. Foi nesta casa centenária que o Torquato, adolescente, conviveu com alguns dos amigos que o acompanharam pelo resto da vida. Aqui, ele passava férias e experimentava uma fase em que não havia muito com o que se preocupar. Os detalhes da velha casa da fazenda permanecem intocáveis. Das paredes ao piso ladrilhado, quase nada mudou. Voltar a este lugar é fazer um mergulho no tempo e nas recordações da juventude. Nós curtimos o quê? O areal, lua cheia, brincar à noite, brincar de guerra de mamona, mas naquela época a gente lia muito, lia livros. Por exemplo, eu Torquato me deu de presente a obras completas do Edgar Allan Poe, livro do Somerset Maugham. Quer dizer que na época a gente lia, e a Bíblia continua, me lembro desse livro assim, Jorge Amado. Líamos escondido A Carne, do Júlio Ribeiro, porque não se podia, era tido pornográfico. Então a gente lia muito. Torquato não teve irmãos, e entre os familiares era descrito como uma figura querida, lembrado com uma ternura especial. Da convivência de 4 anos com o jovem, ainda na adolescência, o tio Jonatas lembra muito. Mas nada ficou tão marcado quanto a relação de Torquato com Eli, irmão de Jonatas. Um pai amoroso que dedicou ao filho mais que um elo de confiança. Não era uma relação conflituosa, muito ao contrário. O Eli, ele adorava o filho. O Eli sempre se referia a ele com um tom assim, realmente extremamente paternal. Então, o Eli era tão bondoso com o filho que eu acho que ele até deve ter pecado por esse excesso de bondade com o filho. Confiava demais em tudo que o filho dissesse. Apesar da inquietação juvenil, Torquato sempre demonstrou carinho e apego pelo lugar onde viveu. Em uma dessas casas que ficam no centro, perto do rio Parnaíba, ele escreveu um poema, lembrando da infância inocente pelas ruas de Teresina. Toda rua tem seu curso, tem seu leito de água clara, por onde passa a memória, lembrando histórias de um tempo que não acaba.
Morador antigo da velha Pacatuba, seu Abel descreve os cenários contemplados por Torquato na época. Da casa onde o poeta nasceu, a rua quase às margens do Parnaíba, que virou poema. O rio Parnaíba passava solto ali no fim da rua, certo? E o Torquato talvez tenha se deslumbrado com isso, que o tema é a rua e fala do rio, e fala do Barrocão, que não é essa rua. Barrocão é Zé de Santos e Silva. E São João, e Pacatuba, e Rua do Barrocão, e Parnaíba passando, separando a minha rua. Creio que o Parnaíba era o que mais chamava a atenção. Eu volto a dizer, era caudaloso, passava solto. Em 1960, a enchente de 60, trouxe o rio Parnaíba à esquina da rua Riachuelo. O rio veio solto até ali. As canoas ficaram amarradas ali. Torquato viveu em Teresina até a adolescência. Foi quando pediu ao pai que o mandasse estudar fora do Piauí. A despedida foi contada em um poema assinado por ele e destinado à mãe. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu quero mesmo. Mamãe, mamãe, não chore, pegue os panos pra lavar, leia o romance, veja as contas do mercado, pague as prestações. Dina é uma das primas mais novas de Torquato. A convivência entre os dois foi curta. Ela adolescente, ele, já homem feito, muitos anos depois de deixar Teresina. Do contato entre primos, ficou a impressão que Dina conserva até hoje. Claro que nessa época não tinha uma relação que permitisse ser companheira dele, né, naquilo que ele estava fazendo. Eu era uma menina que estava no internato, mas tínhamos essa identidade de dois que estávamos saindo, dos dois que tínhamos saído da nossa terra, da nossa casa, do convívio da nossa família, numa expectativa de estudar, enfim, de fazer outras coisas. George, também primo de Torquato e hoje responsável pelo acervo deixado pelo poeta, ouviu muitas histórias ao longo da vida e que revelavam o desejo do garoto de 16 anos. Por ansiedade dele de querer encontrar outros caminhos para a sua vida. Quer dizer, o Torquato não era um provinciano, não era uma pessoa da cidade pequena, ele queria outros horizontes, ele queria percorrer caminhos novos, amplos e diferentes. A partida de Torquato não chegou a encerrar a relação dele com a terra natal. Afinal, era comum que os jovens da época buscassem em outros estados o conhecimento que a capital do Piauí ainda não oferecia. Mas no caso de Torquato, uma viagem serviria para mostrar que tamanha inquietação buscava propósitos bem maiores. Muitos dos prédios históricos que enfeitavam as ladeiras e becos de Salvador no início da década de 1960 ainda estão lá. Basta um passeio pelos arredores da metrópole baiana para sentir passado e presente se encontrando em cada esquina da primeira capital do Brasil. Há 40 anos, Salvador já despontava como uma cidade de vanguarda. Apesar disso, nem de longe lembra a capital agitada, com quase 3 milhões de habitantes que existe hoje. Na época, os movimentos culturais nasciam e ganhavam espaço dentro das universidades, das escolas secundaristas e seduziam os jovens dispostos a enxergar o mundo por um outro ângulo. Glauber Rocha, Tom Zé, eu acho que estudavam, né? Caetano fez filosofia, Gilberto Gil fez administração, Glauber Rocha fez direito. Então trocaram figurinhas e eles criaram esse movimento, o tropicalismo. Na leva de jovens que chegavam à capital baiana para estudar estava Torquato, um garoto com mais ou menos 16 anos, com um caminho a ser traçado a partir do dia em que deixou a casa dos pais para seguir uma profissão. Torquato até pensou em ser diplomata, mas ao chegar aqui em Salvador, se deu conta que sua paixão pelas letras e suas ideias revolucionárias falavam mais alto. E tudo isso ficou ainda mais evidente quando ele conheceu alguns parceiros desconhecidos na época, mas que tempos depois mudariam os rumos do atual conceito de arte que prevalecia
naquela ocasião. No prédio, com traços de arquitetura barroca, funcionou a partir de 1904 o Colégio Nossa Senhora da Vitória. Instalado no bairro do Canela, no entorno do Centro Histórico Baiano, aqui Torquato veio estudar depois que saiu de Teresina. Na época, a instituição criada pelos irmãos maristas era uma espécie de internato e que recebia jovens vindos de várias partes do Brasil. Afonso estudou aqui, porém, poucos anos depois que o piauiense Torquato deixou a instituição. Ele lembra da tradição e da preferência de muitos jovens pelo ensino oferecido no colégio, fundado por religiosos católicos. O principal objetivo do colégio era fazer o aluno fugir da mesmice e pensar abrindo a mente. Então ele usava essas ferramentas todas para isso. Então era um colégio católico, mas que não ficava dentro de um bitolamento daquela mensagem tradicional na época da Igreja Católica. Ele colocava textos de grandes pensadores para que a gente analisasse, discutisse livremente em sala de aula. Conta a história que Torquato passava quase todo o tempo rabiscando poesias pelos corredores do colégio. Chegou a colaborar com um jornalzinho que circulava entre os colegas. Foi nessa época, aqui no Antigo Marista, que ele conheceu Caetano Veloso. Em seguida, Gilberto Gil. Alguns dos seus principais parceiros do movimento que ficou conhecido como Tropicália. Era uma época em que as questões ideológicas quase sempre se tornavam assunto entre os jovens que buscavam uma nova visão para um país dominado pela rigidez artística e política. A veia poética, que nascia na fase adolescente do Torquato dos tempos de Marista, chamou a atenção de pesquisadores. A doutoranda em Literatura e Cultura, Esmeralda Cravansola, observa no perfil de Torquato um jovem disposto a criar em forma de poesia um manifesto contra os modelos literários convencionais para a época. Um dos motes de Torquato era ocupar espaço. Então, por meio da poesia, seria possível essa ocupação do espaço, né? Essa mudança a partir do agir. Não uma poesia como utopia de futuro, mas uma poesia do presente. Nesse momento, Gilberto Gil é uma grande influência, né? E depois isso vai ultrapassar. Então, essa relação com Gil depois é ultrapassada, porque Torquato também foge das amarras de um movimento. O historiador Manuel Passos conta que os anos de ensino secundarista serviram para que Torquato e os novos colegas pudessem ampliar um discurso filosófico, que mais tarde se tornaria um movimento artístico questionador. Tinha essa inquietação, né, de rupturas, né, mas tinha a questão também política e ideológica, sabe, do nacionalismo. É não se afastar da identidade brasileira. 4 décadas depois, ex-alunos da antiga escola secundarista lembram que naquela época era comum jovens como Torquato encontrarem no ambiente escolar a abertura necessária para exercitar uma consciência crítica e usar a arte para expressar toda e qualquer forma de liberdade. Exposições artísticas, festivais de música, tanto que muitos artistas que hoje estão em evidência no cenário nacional estudaram aqui. Do Colégio Marista restaram as lembranças e a arquitetura preservada do prédio. A construção quase foi demolida, mas em 2009 passou para o Instituto Federal da Bahia, que instalou aqui sua reitoria e hoje trabalha para preservar a memória de mentes brilhantes que um dia passaram por aqui. Existe uma ligação muito forte da comunidade, principalmente local e da cidade, numa ligação cultural. Esse prédio, inclusive, é tombado como um patrimônio cultural e não com um patrimônio material, prédio físico. O internato no Antigo Marista durou menos de 3 anos. Foi quando Torquato decidiu que estava na hora de deixar Salvador para alcançar novos voos. Nessa jornada, o poeta conhece José Carlos Capinã, letrista e compositor baiano, que também viria a se tornar parceiro de Torquato no movimento artístico que surgiu anos depois, quando ambos já haviam deixado a Bahia. Eu conheci no Rio, no circuito de, vamos assim, daqueles jovens que estavam chegando de vários lugares do país. Eu chegava da Bahia, como outros chegavam de vários estados, em função, sobretudo a maioria, como eu,
fugindo à ditadura. Então, no Rio, essas referências eram comuns, no sentido assim de que Torquato era também um emergente rebelde, um emergente com uma visão de futuro diferenciada, né? E como poetas, como criadores, nós pensávamos muito na liberdade, na questão da liberdade. Descrito por Capinã como um poeta inquieto, Torquato usava a arte como forma de manifesto. Ele desejava uma sociedade mais aberta às escolhas pessoais, às proposições estéticas. Então, tudo isso estava desde o início visualizado na figura de Torquato como suas características principais, um artista, um autor, assinando a contemporaneidade. A fase baiana de Torquato soou quase como um ensaio para os desafios que viriam no futuro. Assim como o sol que se despede no final de cada dia, a ousadia do poeta dava sinais de que um recomeço estava perto de surgir. Você me chama, quer ir pro cinema. Agora é tarde, se nenhuma espécie é de pedido. O Rio de Janeiro continua lindo. Rio de Janeiro, primeira metade dos anos 1960. Era na capital fluminense que surgiam os mais fortes e mais influentes movimentos culturais da década. Artistas de todo o Brasil se concentravam aqui, movidos pelo livre exercício do pensar e do fazer. Aqui no Rio, Torquato decidiu continuar os estudos. Cursou jornalismo, filosofia, mas não chegou a se formar. A mudança para a nova fase deu início a uma intensa produção literal, em uma cidade que servia de vitrine para diversas manifestações artísticas. Torquato, que já escrevia poesias, mergulhou no universo literário compondo letras que mais tarde se transformariam em canções conhecidas. Em muitas, dividiu a autoria com novos parceiros que já conheceu em terras fluminenses, ou outros que haviam passado pela vida dele. O Rio de Janeiro foi o grande momento do pensamento do Torquato, da fase dele de composição. O que você tem antes são as poesias, né, que ele já fazia desde muito cedo, né? Mas foi certamente no Rio, por razões óbvias, porque as coisas aqui tinham mais essa, né, repercussão, que a obra dele se formou. A segunda metade da década é marcada por reencontros. Da Bahia, Gilberto Gil, parceiro de composição. Juntos, os dois escreveram Louvação. Vou fazer a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. No Rio de Janeiro dos anos 60, intelectuais e artistas como Torquato se reuniam numa pensão. Era um casarão que ficava na zona sul carioca e que ficou conhecido como o Solar da Fossa. O Solar da Fossa funcionou entre 64 e 71. É claro que a casa não existe mais. No lugar construíram condomínios e, mais recentemente, aquele shopping ali atrás. Mesmo assim, a velha pensão vai ficar na história como um local de encontro em que muitos jovens, alguns vindos de fora como Torquato, discutiam uma nova forma de expressão artística. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões. Em pleno Rio dos anos 60, agitado pela ditadura militar, artistas e intelectuais transformaram a pensão numa espécie de celeiro contra a repressão militar. Nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia também passaram por lá. Eles integravam, junto com Torquato, o movimento que ficou conhecido como tropicalismo, um movimento musical que surgiu no país no final da década de 1960, inaugurado durante os grandes festivais. O Brasil estava passando pela ditadura militar, né? Isso iniciado em 64. Mas o auge da Tropicália vai se dar no segundo governo militar, que vai ser o governo mais repressor. Vai ser o governo do general Arthur da Costa e Silva. A Tropicália, eu diria que ela não queria romper com o movimento de arte, ela queria criar uma nova arte, mais baseado num movimento que já aconteceu,
que no caso vai ser a Semana de Arte Moderna de 22, não é isso? Aí eu pego a base dela, que vai ser a exposição plástica Tropicália do Hélio Oiticica, que lá está falando, a pureza é um mito. Então a Tropicália queria dizer isso, que o brasileiro não é puro, o brasileiro é misturado. Não é isso? A Tropicália queria evidenciar isso. O índio que há em nós, o negro que há em nós, o português que há em nós. Torquato era um dos mais ativos letristas do movimento, que exalta a contracultura, uma espécie de mistura livre das expressões artísticas, mas que rompia com os modelos existentes na época. Você veja o nosso disco Tropicália, esse LP, lançado há alguns meses atrás, aquele LP, cada faixa dele é uma proposta musical inteiramente diferente da outra e das outras todas. Um poeta desfolha a bandeira e amanhã tropical se inicia. O tropicalismo durou pouco. Mesmo assim, serviu para marcar a cena musical brasileira, por trazer novos padrões estéticos. Eles tiveram a ideia de misturar ritmos, sons, a participação do maestro Rogério Duprat, que pegou instrumentos sinfônicos, da orquestra sinfônica, colocando na música brasileira. Aquilo na época foi muito interessante. Uma orquestra que toca aquela coisa quadrada, tocando música brasileira com ritmo diferente e com bastante dissonantes. Então foi, para mim, a cor do tropicalismo foi justamente essa junção. Mamãe, mamãe, não chore. Com o enfraquecimento da Tropicália por conta da forte repressão militar, figuras como Gilberto Gil e Caetano Veloso vão para o exílio na Europa. É o fim de um movimento vanguardista que sacudiu a cultura brasileira. A Tropicália acabou, digamos assim, o que muitos historiadores falam é devido ao exílio de Gilberto Gil e Caetano Veloso, que eram um dos mais expoentes, não é isso, no que diz respeito à música tropicalista. A Tropicália durou de 67 a 69, que é a data do exílio do Gilberto Gil e Caetano Veloso. Torquato também segue o mesmo caminho fora do Brasil. Passou por Nova York, Paris e viveu parte da vida em Londres. Na volta ao Brasil, e já afastado dos parceiros de Tropicália, Torquato se dedica ao jornalismo e à descoberta de outras artes, como o interesse pelo cinema. O espaço deixado pelos ex-companheiros de Tropicália foi preenchido por novas amizades. Entre elas, Edmar, que admirava a figura do poeta através da obra marcada pela intelectualidade e firmeza de opiniões. Embora a cidade não o conhecesse, a gente sabia da importância, sabia quem era, sabia das suas letras, sabia das suas parcerias, e a gente procurou conhecê-lo através de uma entrevista para um jornal. Ele foi muito gentil com a gente, concedeu essa entrevista, desde que ele lesse a entrevista antes da gente publicar, e a gente fez isso. E ele achou tão interessante, não fez nenhuma adendo à entrevista e se tornou amigo da gente. Passou a escrever com a gente no jornal, passou a conviver com a gente no dia a dia, o que para a gente foi uma honra imensa, um prazer imenso, porque a gente sabia da importância de Torquato naquela época. A turbulência na vida pessoal e profissional o levou a várias internações em casas de repouso, em Teresina e também na capital fluminense. Torquato viveu neste edifício que fica na zona norte carioca até novembro de 1972, o ano em que ele morreu. Aqui ele morou com a mulher, o filho e também com um amigo que conheceu em Teresina e o trouxe para a capital fluminense em busca de uma oportunidade. Por indicação de Torquato, Carlos Galvão começou a trabalhar no Rio no mesmo tempo em que a acompanhou de perto os últimos meses de vida do amigo. Fiz um testezinho com o pessoal por indicação dele, mas fiz junto com outras pessoas. E passei a trabalhar. E aí sim, pela primeira vez recebendo. Porque estágio e essa outra colaboração era para ingressar no jornalismo. Esse prédio ao fundo foi o último endereço de Torquato no Rio de Janeiro. Eu acho que... E foi aí que ele se matou. Adeus. Torquato morreu no 4º andar do prédio em que morava. A partida, na madrugada do dia 10 de novembro de 1972, levou o jovem poeta e a intelectualidade de alguém no auge da produção artística. Sei que vou sozinho.
O verso forte faz parte de uma das mais conhecidas obras de Torquato Neto. Era um anjo muito louco, com asas de avião. Eis que esse anjo me disse, com um sorriso entre os dentes, vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. A narrativa que traduz o vanguardismo do poeta é a principal lembrança do tio, que percebeu ainda na mocidade, no início da década de 1960, o talento de Torquato para as letras. Um jovem muito espirituoso, muito precoce, inteligência muito precoce e muito observador, muito sagaz. Uma vocação já que a gente via que ele já tinha para escrever. Escrever. O Torquato era o que se pode chamar, naquela idade, um homem com vocação para escrever. A modéstia familiar até permitia comparar Torquato a grandes mestres da literatura mundial. A diferença estava no modelo de arte proposto pelo jovem, disposto a romper com os modelos da época. Poeta, escritor, letrista. Um pensamento de vanguarda que moveu Torquato a vida inteira. Talvez por isso ele não quisesse limitar a própria arte a um só estilo e resolveu se aventurar por outros caminhos. Como jornalista, Torquato trabalhou em jornais e revistas da imprensa carioca. Assinava colunas sobre música, cinema e cultura geral, além de cobrir acontecimentos do dia a dia. Foi convidado a trabalhar em agências de notícias instaladas em 2 aeroportos da capital fluminense. Ele cobriu a visita de personalidades ilustres, como mostram esses registros históricos. A intelectualidade conquistava mais que amigos. Eram admiradores de uma mente privilegiada. Tinha admiração por ele, porque era um cara super dotado, bem dotado, falava 3 idiomas, não sei. Eu tinha uma admiração pela intelectualidade dele. Cansado da repressão militar e com problemas pessoais, Torquato deixou o Brasil em 1969. Viajou pelos Estados Unidos e pela Europa. Em Londres, viveu um breve período, até voltar ao país poucos anos depois. No Correio da Manhã, Torquato escreveu colunas sobre cultura. No suplemento Plug, ele fazia críticas ferrenhas ao cinema novo, modelo que despontava na segunda metade dos anos 60. Apesar da paixão pelas letras, Torquato era fascinado pelo cinema. Com o cineasta Ivan Cardoso, viveu uma das mais fortes experiências. Em 1971, Ivan dirigiu Torquato em Nosferatu no Brasil, que mais tarde se tornaria um cult, uma marca do Anjo Torto. Nos anos seguintes vieram Adão e Eva do Paraíso ao Consumo. Filmado em 1972, sobraram apenas algumas fotografias. A obra, também em Super 8, infelizmente foi perdida. Torquato era Adão e escolheu para atuar como Eva a professora aposentada Claudete Dias, na época com 21 anos. Na convivência de poucos meses, ficou a lembrança carinhosa do ícone Torquato. No dia que a gente se conheceu, foi um momento assim mágico, porque ele estava vendo a Eva que ele tinha descrito e eu estava vendo um ídolo. E a gente se abraçou e começou a chorar. Quer dizer, foi um momento assim muito emocionante. Era assim, um homem diferente dos outros, né? Porque assim, o homem piauiense, o homem brasileiro nordestino, tem essa característica, né? Assim, do machão, né? E Torquato era totalmente diferente. Era um homem sensível, educado, gentil. Em Terror da Vermelha, a prima Dina participa de uma das cenas principais. A gravação, feita de forma quase artesanal, aconteceu nesta casa, no centro de Teresina, onde ela voltou 43 anos depois para relembrar o encontro com o parente de ideias revolucionárias. Estava dançando quando ele chegou com a câmera na mão, me acompanhou dançando alguns minutos. Acho que gostou e me perguntou se eu concordaria que ele filmasse.
E eu achei ótima ideia. Do alto dos meus 17 anos, eu estava achando ótimo dançar. Foi um de tantos outros encontros que nós tínhamos como primos, né? Que morávamos, inclusive, muito próximos. Então, quando ele chegava aqui em Teresina, para a gente era sempre uma festa, era sempre uma novidade. Dos filmes gravados em Teresina, Torquato imprimiu mais que um realismo fantasioso. O tom crítico dominava a narrativa. Em algumas vezes, Torquato escolheu os rios da capital como pano de fundo para ilustrar suas histórias. Numa dessas ocasiões, ele concentrou quase todas as filmagens neste local, às margens do rio Poti. Quem conta essa história é o jornalista e autor do livro A Carne Seca é Servida, Kennard Cruel. Na pesquisa, feita para compor a obra, o escritor descobriu uma faceta pouco conhecida de Torquato Neto. Torquato ele saía pelas ruas de Teresina, né, recolhendo os bêbados, as prostitutas, os mendigos, as pessoas feridas. Ele levava para casa, ele dava banho, ele cuidava, né? O pai dele, doutor Eli, me contou várias vezes que às vezes acordava, o quarto do Torquato parecia assim, uma pensão de tanta gente que estava ali agasalhada, né? Então ele tinha essa preocupação de ser solidário com o outro. Torquato foi um artista de muitas faces, de poeta a jornalista, de letrista a cineasta. Ele pregava com muita voracidade toda e qualquer manifestação fora do comum, sempre com uma proposta contrária às imposições do momento em que vivia. Mas isso cobrava um preço. Os amigos mais próximos sentiram na pele os anseios e as angústias do jovem. Quando foi dado o golpe de 1968, ele estava em Paris com a mulher. Ele foi o primeiro que se mandou. Depois, Caetano e Gil foram presos. A ditadura não sabia o que fazer com os caras porque eles não eram ligados a nenhum partido de esquerda ou nenhum movimento organizado. Era proibido sindicato, era proibido reunião. 5 homens juntos conversando era comunista, planejando derrubar o governo. Então, historicamente, era um momento que todo mundo tinha uma certa depressão. A gente lia livro escondido. Então, o clima político era muito ruim. Torquato se foi antes de ver produções inéditas como a revista Nave Louca despontarem. Tanta genialidade provou que, se a existência o permitisse, a obra do poeta continuaria por muitos anos à frente do próprio tempo. Enquanto esteve vivo, Torquato não lançou livros. O poeta morreu em 1972, no Rio de Janeiro, sem ver sua obra compilada em alguma publicação. Pelas calçadas e avenidas do centro de Teresina, Torquato deixou parte de sua história. E ela se mantém impecável, mesmo muitos anos depois da morte do poeta. A casa onde o corpo de Torquato foi velado, por exemplo, pouco foi modificada, desde que ele se foi. O médico que adquiriu a casa quase 30 anos após a morte de Torquato diz que conservar o lugar é preservar nem que seja um pouquinho a memória do poeta. Enquanto eu estiver aqui, essa casa não será reformada. Um dos livros que reúnem parte dos textos escritos por Torquato foi lançado pouco tempo depois da sua morte. Os Últimos Dias de Paupéria, organizado pela ex-mulher e por um poeta amigo de Torquato, foi a primeira obra a, de fato, evidenciar o legado deixado por ele. Há 7 anos, a cantora Patrícia Melody tem um verdadeiro caso de amor com a obra de Torquato Neto. O poeta de 1000 facetas, visionário, atual. Muitos Torquatos em um só, que conquistaram a piauiense, radicada no Rio de Janeiro. Patrícia transformou a paixão pelos poemas, letras, filmes em Super 8 e toda a obra de Torquato em um espetáculo que está em cartaz no Rio de Janeiro. Eu perdi a noção do que é limite entre se envolver com a pessoa, com a obra, porque ele diz muito da gente, diz muito do Piauí, diz muito do caminho artístico, diz muito do brasileiro. Principalmente na fase da Tropicália, porque ele é extremamente político, mas ao mesmo tempo ele é extremamente romântico. Torquato foi um artista multimídia e a poesia o fio condutor do legado deixado por ele. O estilo livre da escrita, mais evidente na última fase da vida do poeta, deu origem a muitas canções de sucesso.
São Paulo, o centro nervoso do Brasil. Aqui Torquato passou algumas vezes quando veio participar de festivais onde algumas de suas composições foram apresentadas. O alcance da obra de Torquato Neto não ficou restrito à Bahia ou ao Rio de Janeiro, estados em que o poeta viveu. Muitas das letras escritas por ele, ou junto com parceiros, se transformaram em canções famosas. Mas uma delas, em especial, tomou forma aqui na capital paulista, no início dos anos 80. Talvez o poeta não imaginasse que um poema despretensioso e assinado por ele ficasse conhecido no resto do Brasil. Você me chama, eu quero ir pro cinema. Você reclama, meu coração não contenta. Gobeck se transformou em canção de sucesso gravada pelos Titãs em 1984. A versão que o Brasil conhece foi adaptada pelo músico Sérgio Brito, integrante da banda paulista. Desde jovem, Sérgio percebia que entre ele e a obra do tropicalista Torquato havia uma conexão especial. Conheci, em primeiro lugar, através da música, das parcerias com os tropicalistas. Lembro muito bem de Mamãe Coragem e Geleia Geral, que são duas músicas icônicas do movimento, né, e que tem uma riqueza, uma modernidade muito grande. A partir dali eu lembro, quando saiu o livro dele, a coletânea do trabalho dele, que é Últimos Dias de Paupéria, final dos anos 70, comprei o livro, uma cópia que eu tenho até hoje em casa, e me encantei com tudo, a riqueza dos textos dele, de prosa, a experimentação que ele fazia com vários tipos de escrita, e os poemas, aquela síntese, que é uma coisa quase canções, todas ali esperando para ser musicadas. Só quero saber do que pode dar certo. Otimista, tem um otimismo que não é piegas, né? É um otimismo que é aquela vitalidade de ser vital, de dar importância para as coisas que realmente interessam. Então acho que ela é carregada de sentidos. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. A batida é diferente e a letra tem poucas mudanças se comparada à versão nacionalmente conhecida. Mas a Gobeck, musicada por Geraldo Brito em Teresina em 1979, tem a mesma intensidade e o traço poético imortalizados por Torquato, que para ele se revelou em várias fases diferentes. O primeiro que saiu daqui e chegou lá e participou do primeiro disco de Caetano é um Torquato mais romântico. Aí tem um outro logo em seguida, de 67, que é um Torquato mais com rigor formal na construção das palavras. E tem o terceiro, que é depois que ele voltou de Londres, que estava já aquela fase da contracultura, de um movimento underground, e aí com letras mais tipo, quando eu nasci, um anjo louco, solto, doido, veio ler a minha mão. Torquato se foi, mas deixou um legado que influenciou diversas gerações musicais, especialmente no estado onde ele nasceu. A gente está fazendo um show atualmente, então a gente está viajando com esse espetáculo e a gente sente a importância do trabalho do Torquato, como as pessoas, além de cantarem as músicas, né, tem uma admiração muito grande pelo trabalho dele, né? No palco, o artista quase incorporado descia os versos de Geleia Geral, o poema manifesto que simbolizou a Tropicália. Um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia, resplandente, cadente, fagueira. O show foi criado por dois admiradores do poeta, um deleite para os fãs que apreciam a obra de Torquato Neto. Seja só pra dizer adeus. Torquato Neto é muito importante para o estado do Piauí, principalmente pelas obras que ele deixou, pelas suas canções, suas músicas, suas letras. Ele não descansou durante esse período tão curto de vida, né, de 28 anos. Ele teve uma participação intensa no meio cultural brasileiro e teve uma dinâmica muito intensa, né? Estudou muito e produziu muito. Torquato está nos palcos, nos livros, nas bibliotecas e até nos muros da universidade. Uma obra que inspirou muitos trabalhos acadêmicos, como a dissertação de mestrado do professor Feliciano Bezerra. Na minha investigação, eu coloco exatamente isso, que dentre as atividades que o Torquato fazia, de todas elas,
o eixo central é a poesia. Então, tudo que ele colocava à mão, tudo que ele fazia, ele colocava a poesia ali presente. Já o jornalista Toninho Vaz escreveu em 2002 a primeira edição do livro A Biografia de Torquato Neto. Foram mais de 80 entrevistas para retratar o poeta, que assinalou um importante capítulo na música e na arte brasileira. Eu guardo do Torquato, embora eu só tenha visto Torquato uma única vez no Rio de Janeiro, sem conversar com ele, mas eu guardo dele uma figura inteligente, culto. Dos livros para o cinema, a ideia é do produtor musical que prepara um documentário sobre o legado do poeta, previsto para o início do ano que vem. A ideia era justamente poder resgatar a obra e a vida do Torquato para todo mundo, porque na verdade a gente descobre conversando com as pessoas que as pessoas conhecem muito pouco sobre ele, né? É muito comum você citar uma canção e as pessoas conhecem aquela canção, aí sabem que é do Gil, do Caetano, do Lobo, do Macalé, mas não estão ligados na figura do Torquato. Para os amigos que conviveram com Torquato, fica a lembrança e o respeito por um homem que desde cedo já se mostrava bem à frente do próprio tempo. Tudo que se passou entre a gente, desde o nosso conhecimento, as nossas trocas, os ombros amigos, ele deitado no meu colo para me dar cafuné, ele exigindo que eu cantasse de uma forma diferente, tudo marcou para sempre. De tão inspiradora e atual, a obra de Torquato segue influenciando e despertando a curiosidade das novas gerações. Eu acho que o que faz com que a obra dele permaneça atual até hoje, e essa abertura também para jovens gostarem tudo, seja essa inquietude, sempre essa vontade de você apresentar algo novo. Seguindo os passos do vanguardismo de Torquato, a banda piauiense Vale do Até misturou influências à poesia do Anjo Torto. O vídeo é resultado do único poema assinado por ele em inglês, uma faixa inédita que aproximou ainda mais os jovens músicos do universo de Torquato Neto. I Feel So Sad This Evening realmente é uma música que passou a ser muito importante para o nosso repertório por conta dos elementos todos que ela concentra. E também pela oportunidade de fazer parte desse repertório do que se gravou de Torquato Neto. Torquato viveu 28 anos, tempo em que experimentou a intensidade de uma vida cujo legado carregará para sempre a essência de uma obra atemporal. O verso que encerra o poema de despedida assinado por Torquato Neto, pouco antes de morrer, não é só um pedido em favor do filho Tiago. São palavras que, em meio à turbulência dos últimos tempos, revelam o lado paternal do poeta, na intimidade do lar. Tiago tinha só 2 anos quando Torquato morreu. Assim como Torquato Neto, Tiago também é filho único. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas hoje mora no interior de São Paulo. Não seguiu a profissão do pai. Tiago é piloto de avião e, por causa do trabalho, são raras as vezes em que consegue passar mais que uma noite aqui em Teresina. E foi numa dessas ocasiões que nós o convidamos para um bate-papo, para falar sobre o pai. Diante do riso expressivo e das feições marcantes, é difícil não notar a semelhança física entre pai e filho. Quando relançaram aquela coletânea de poesias, enfim, da obra dele, pela editora Rocco, foram 2 volumes. Uma das capas, aquela ali realmente me assusta. É muito, até eu, quando me olho no espelho, falo, nossa, parecido demais. E se você vê fotos minhas na mesma idade, aí realmente é assustador, mas é normal, né? Filhos se parecem com pais mesmo. Tiago recebeu nossa equipe no fim do mês de setembro. Em quase 2 horas de conversa, falou sobre o legado artístico do pai.
as influências do Anjo Torto e as lembranças de família. Muitas passagens foram narradas pela mãe, Ana Maria. A gente não sabe se as lembranças são lembranças mesmo, né, de quando a gente era daquela idade, ou se são coisas que a gente construiu depois. Nós morávamos juntos, nós três, que minha mãe, ela até hoje ela não trabalha mais diretamente com isso, mas ela era diagramadora na época. Ela tinha uma prancheta muito grande e a prancheta, o apartamento era pequeno, dividia com a cama de casal. E eu de vez em quando pulava lá e dormia junto. Então eu me lembro disso, nas cenas assim, de conversando de manhã. Aí minha mãe falou assim, olha, você era seu pai, pô, você lembra. Então... Tiago só conheceu a família paterna um ano depois da morte de Torquato. A lembrança, mesmo que vaga, daquele encontro em 1973, em Teresina, ficou marcada na memória. Foi a família inteira me buscar no aeroporto. Eu vim com a minha avó, inclusive. Esqueci, meu pai morreu, eu não lembro direito. Eu devia ter uns 3 anos, no máximo. A memória de criança pequena não permitiu que Tiago lembrasse dos 2 anos em que conviveu com o pai. Até que tempos depois, a surpresa surgiria em forma de um acervo fotográfico, ainda inédito para ele. As fotos que surpreenderam Tiago foram feitas no início dos anos 70, aqui na Praia da Reserva, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. É um local mais afastado do centro, porém perto do bairro em que ele morava com os pais. E por causa da tranquilidade, os raros passeios em família quase sempre aconteciam aqui. Eu não sei nem descrever a emoção assim, de eu ver essas fotos, principalmente porque eu tinha uma ideia do meu pai como um malucão total, um cara talvez um pouco anti-família, sabe? E não tem fotos mais família do que essas aqui, né? É impossível, assim, é. O meu pai brincando comigo essas fotos vocês viram, né? Enfim, a gente brincando na praia, como um pai e um filho, normal, assim, seu poeta malucão na praia, na boa. As descobertas não pararam por aí. Há menos de 3 meses, Tiago ouviu pela primeira vez a voz do pai. A entrevista foi gravada em 1968 e resgatada do acervo de um radialista no Rio Grande do Sul. É o único registro em áudio do poeta piauiense. Mas o que é o tropicalismo? O tropicalismo é você fazer um exercício de liberdade. Eu sei lá, 1000 coisas, você pode dizer 1000 frases a respeito disso, mas de fato nenhuma frase resolve. Eu não imaginava que, como ninguém, né, que ainda se acharia um áudio do meu pai. E, enfim, se achou e eu não tinha nenhuma recordação da voz dele. Nenhuma, 0. Não tinha mesmo, morreu, era muito pequeno. Foi um negócio emocionante mesmo. Eu não imaginava que seria tão forte para mim. Para o filho, materializar a obra do pai é reviver um passado que nunca esteve distante o suficiente para se tornar história. Foi grande nas coisas que fez, né? No pouco tempo que teve. Você me chama, eu quero ir pro cinema. Você reclama, meu coração não contenta. Você me ama, mas de repente a madrugada mudou cegamente. Aquele trem já passou, se passou, passou. Daqui pra melhor foi. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Rede Clube. A gente se liga no Piauí.